Book haul de janeiro, fevereiro, março e abril desse canal, porque nós recebemos e adquirimos muitos livros nos últimos meses. Temos a parceria com algumas editoras, que vai aparecer aqui para vocês. E ao longo desse vídeo eu vou deixar o nosso cupom de desconto para cada uma dessas nossas parceiras. Bora? Bora! Oi, meus amores, eu sou a Carol, aqui estamos entre livros e mundos e hoje nós vamos fazer o nosso book haul com os recebidos das editoras, adquiridos. Teve a feira da Unesp, que eu não mostrei para vocês os adquiridos. Então, vamos lá. Bom, vou começar com os adquiridos da feira da Unesp, indo para Morro Branco, a editora Morro Branco. Peguei esse, Os Noivos do Inverno, que foi uma baita indicação de algumas pessoas, mesmo sabendo que a conclusão dele não agrada assim tanto o fandom. Mas eu achei muito interessante a história, é uma fantasia e esse foi o primeiro. Seguimos com o famoso A Casa do Marcerulho, que a Twitch inteira já indicou esse maravilhoso. Bom, Os Tapeceiros de Cabelo foi de uma promoção que a Morro Branco fez por R$ 15 alguns livros do site. Então foi esse. A Força da Natureza também, que estava por R$ 15. E aproveitei para pegar A Seca, que foi, assim, né, da mesma escritora, da Jeanne Harper, muito bem indicada, best-seller internacional e afins. Além do Oceano, que trata bastante sobre situações climáticas. Eu já iniciei a leitura desse livro. Fala sobre as geleiras e, enfim, situações bem atuais, assim, que a gente tem visto no nosso cotidiano. E agora, não menos importante, eu comecei A Cidade de Bronze, essa trilogia de Deva Bed. Eu estou realmente muito apaixonada por essa leitura, sem contar que a capa é belíssima. Temos o 1 e o 2, o 3 ainda não por enquanto, mas está sendo uma leitura que está me prendendo. E como vocês sabem, eu não sou muito fã de fantasias, mas essa daqui, ainda mais sendo uma fantasia que se passa na Índia, nós temos uma curandeira e um Daeva, que não é um demônio, mas também não é um humano. E a história, assim, ela é muito boa. Ela te prende do começo ao fim, a leitura é super rápida. Então tá sendo uma excelente leitura, um provável favorito da vida. Esses foram os últimos recebidos da tag. Primeiro, a Bibliotecária dos Livros Queimados. Você assinando tag inéditos, você recebe uma das obras. Essa daqui é de julho de 2023. Ela tem esse relevo bem interessante. Aqui. Ui. No mês seguinte, que foi o de fevereiro, veio esse que a capa é belíssima. As Quatro Vidas de Dayu. É um livro sul-coreano. A capa é muito bonita. Não sei do que se trata mais. Só sei que foi um dos 100 livros mais notáveis de 2022 pelo New York Times. É aparentemente publicado pela Vestígio, a editora Vestígio, e é da Jane Tin Zhang. Por último, e não menos importante, nós temos o livro atual, o enviado do mês de maio de 2024, que é Queria que Você Estivesse Aqui. Ele será publicado pela Verus, a editora Verus. Aqui nós temos uma jovem que trabalha com leilões e ela tem um namorado que é médico,
ou está se formando como médico, ele faz residência, e eles planejaram uma viagem para Guatemala, para uma ilha, só que por algum motivo ele precisou ficar de plantão, né? Por motivos de Covid-19. E aí, eles conversaram e para não perder a viagem, ele falou: "Não, você precisa ir". E ela acabou indo sozinha. Teve o lockdown e aí tudo começou a ficar muito caótico e aparentemente ele ia pedir ela em casamento. Então, o livro ele se baseia um pouco nisso, nessa busca dela por ela mesma, entendendo toda a situação de ficar isolada que o Covid nos trouxe, né, essa percepção. E formas, assim, uma existência, uma maneira de se viver melhor em relação aos pensamentos que ela vai ter ao longo desse livro. Aqui a gente tem uma indicação da Taylor Jenkins Reid, dizendo que é uma história poderosamente evocativa sobre resiliência e o triunfo do espírito humano. É uma capa muito bonita também. Esse daqui é a caixinha, né? Que veio guardando. A revistinha. Temos aqui um pouco sobre a escritora. Um spoiler do próximo livro, que provavelmente é um thriller. Marcador. E o mimo, que é um marca-página de gatinho. É uma gracinha. Muito fofo. Seguimos. Eles vão estar um pouco misturados, mas eu vou direcionando para vocês saberem onde foi que adquirimos o quê. Esses daqui foram alguns da Unesp, começando com Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. A Bárbara, do B de Barbárie, ela já indicou alguns. E esse daqui eu fiquei muito interessada porque fala de uma sociedade que é dominada pelo materialismo. Bom humor, leveza, assim. Afonso Cruz tem sido um grande destaque na literatura. Então, esse foi o primeiro desse escritor que eu quero muito ler. O Amor na Sua Vida, da Carol Pinheiro, foi uma indicação da Mel, do blog Literaturice. Ela chorou bastante com essa leitura e eu fiquei muito intrigada para ler esse livro. Fúrias foi um adquirido, não foi da Unesp, mas eu não lembro onde foi, ainda foi esse ano. Gostei muito porque eu vi uma publicação, eu vou deixar o print aqui para vocês, e eu falei, cara, que interessante. São histórias de mulheres perversas, selvagens e indomáveis. Apenas com várias escritoras, dentre elas Margaret Atwood, temos Claire Conda, Ali Smith, Stella Duffy, Camila Scienci, assim, várias escritoras, várias. Um Feixe de Rúculas, da Marli de Oliveira, são vários poemas, várias poesias. Eu vi no site da Unesp e eu fiquei muito interessada em ler essa obra. Até porque nós temos o nosso quadro aí, uma poesia por dia, então fará parte do nosso quadro. Os últimos recebidos da nossa parceira editora Fósforo. Temos Um Século de Clarice Lispector, que são ensaios críticos. Quando eu vi esse livro no site, eu fiquei, assim, muito enlouquecida. Eu gosto muito da escrita da Clarice Lispector e ter um pouco mais de informação sobre as obras dela me deixou muito instigada. Sobre violência e sobre a violência contra a mulher, da Jacqueline Rose. Gostei muito da premissa. Fala sobre as lutas políticas que a gente sabe que são travadas, acerca das coisas que diz respeito à luta da mulher pela não objetificação, pela não violência, e enfim. E eu acabei escolhendo esse livro porque eu li outros livros de outras escritoras, tanto nacionais quanto internacionais. E sempre a violência contra a mulher, violência de vários tipos, tá? Eles
são presentes. Então, além da violência física, a violência psicológica, a financeira, enfim, uma série de outras violências. E como que a violência, na maioria das vezes, está direcionada à mulher, como se você for observar no âmbito em que nós estamos, boa parte dele é cercada por homens. E quem comete o tipo de violência, na maioria das vezes, são os homens. Então, é um livro também, né, de uma boa reflexão aí. E ele vai ser como um apoio para outras leituras. Eventualmente eu vou trazer essas leituras e vou pontuar essa leitura aqui também. Bom, os últimos recebidos da Fósforo também foi A Casa de Barco, do John Fosse, que é vencedor do Prêmio Nobel da Literatura de 2023. E Águas Vivas Não Têm Ouvidos. Ambos são livros muito interessantes. Já iniciei a leitura deles. Um deles será o nosso livro de leitura coletiva. E eu venho aqui falar mais dele para vocês. Esse daqui não foi um recebido desse ano, é um recebido um pouco antigo, mas também é da editora Fósforo. Eu estou gostando muito desse livro. É um terror um pouco, né? Uma literatura latino-americana que tem aí um pouco de terror. E é fascinante. É realmente fascinante. Falando sobre a nossa parceira com a editora Fósforo, é a editora Fósforo e o Círculo de Poemas. Nós temos esse cupom de desconto aqui, Carol15, onde todas as assinaturas que você fizer dos planos de 6 meses e 1 ano, você ganha 15% de desconto nas inscrições aí, nas assinaturas do Círculo de Poemas. Então, assim, gosta do nosso quadro Uma Poesia por Dia? Eu tenho certeza que você vai adorar receber essa caixinha aí na sua casa com a claquete e com um livro de poemas. Vou deixar aqui o nosso código e o link também para o acesso, para ficar mais rápido para você assinar o seu plano, vai estar aqui no box da descrição. Certo. Esta pilha, a grande parte dela, é da nossa parceira com a editora Conrad, editora nacional, editora global e Unesp. Falei do Círculo de Poemas. Esse daqui foi um livro que eu ganhei em um dos nossos encontros. Quem é de São Paulo e assina a newsletter, também vou deixar aqui no box da descrição, caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre a editora Fósforo e o Círculo de Poemas. O newsletter é sempre maravilhoso, sempre, sempre. E aqui temos esse livro de poesias reunidas do Donizete Galvão. E, enfim, lembra que eu falei do nosso cupom para o Círculo de Poemas nas assinaturas de 6 meses e 1 ano? Não esquece de usar o nosso código, hein? Não se esqueça. Recebido da editora Unesp, essa obra do Charles Dickens, que é Oliver Twist. Eu confesso que eu não sei absolutamente nada, nem sobre o livro, nem sobre o escritor. Acho que Charles Dickens foi o escritor de... Não lembro. Eu vou deixar aqui na imagem, porque eu vou lembrar, né? Quando eu for editar esse vídeo. E eu quero muito ler ele em breve, apesar de ser um calhamacito. Foi o primeiro envio da editora Unesp. Bom, vamos para editora nacional. Nós temos também o cupom de desconto da editora nacional, onde você ganha 20% de desconto através do site do e-commerce, que é do Livro em Casa. Então, IBEP, Conrad, Editora Nacional, Nasci e outros títulos a partir do site do e-commerce da Livro em Casa. Com o meu código Carol Entre Livros, você ganha 20% de desconto em todas as suas compras. Esse daqui eu ganhei de uma amiga, Reinventando Denise, escrito e desenhado por Aureliano. Ele tem estilogravuras, é muito bonito. Eu não sei do que se trata a história, mas eu gostei muito, principalmente por ser uma escrita e uma literatura nacional.
Seguimos com A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, uma edição revisada e ampliada, a formação do mercado editorial brasileiro e a censura aos quadrinhos dos anos de 1933 a 1934. Ele é bem informativo, fala bastante aí sobre o mercado editorial. Completo, chocante, mas terrível, né? Também da Conrad. Aqui, ó. Selinho da Conrad. Nasci também foi um ganhado, O Ritmo das Nossas Vidas. Uma dose encantadora de K-pop, idols e romances secretos. Parece fofo. Parece bem fofo. Outro ganhado, O que Elas Têm a Dizer, experiências de liderança de algumas das mulheres mais influentes do mundo. Bom, aqui nós temos Hillary Clinton, Michelle Bachelet, Jacinta Ardern, Joyce Banda, Julia Gillard, Ngozi. Bom, são várias escritoras. Um poderoso chamado à ação para a luta pela igualdade na liderança. E esses foram os últimos enviados da Nasci. Temos um duplicado, que é Não Somos Como Eles. São duas escritoras e aqui nós temos alguns assuntos envolvendo advocacia, direitos por liberdade e laços de amizade que são destruídos ou abalados por conta de racismo e outros preconceitos. Resumidamente, nós temos duas grandes amigas que sempre fizeram tudo junto. E uma delas é casada com um policial e a outra acaba tendo algum problema. Se eu não me engano, o marido, que é policial, mata o filho da outra ou o esposo da outra, achando que tinha acontecido uma coisa e não era, justamente por conta do racismo. Então a gente vai ter essa história mais ou menos sobre isso. Lembrando que são duplicados, então provavelmente será sorteado para os nossos apoiadores do Catarse. Se você quer conhecer mais sobre o nosso projeto, também está aqui no box da descrição. Por último, mas não menos importante, Desmortos, onde uma garota misteriosamente acorda na gaveta de um necrotério. E eu fiquei tipo, o quê? Como assim? Sensível e único, Desmortos é uma carta de amor para quem já sentiu que não se encaixava em lugar nenhum do mundo e um abraço para quem ainda está buscando um lugar para chamar de seu. Lembrando que nós temos o nosso cupom de desconto do Livro em Casa, do e-commerce do Livro em Casa, onde vários selos você consegue utilizar o nosso código Carol Entre Livros ganhando 20% de desconto. Agora, falando sobre a editora Global, que é a nossa parceira também. Que parceria incrível, gente. Bom, começar falando sobre Filha do Fogo. Eu já fiz uma resenha sobre ele. Vou deixar aqui no box da descrição também os links onde você pode acessar tanto a nossa resenha no Instagram, quanto a resenha que tá lá na Amazon. É uma literatura nacional maravilhosa, maravilhosa, sim. Sem precedentes, ela é muito incrível. Conheçam Elisandra, conheçam. Outras leituras concluídas também de Sérgio Vaz, Flores de Alvenaria e Flores da Batalha, ambas literaturas periféricas, poesia, te toca muito no coração, ela vai te aproximar muito, você, que assim como eu, também mora em periferia, você vai se sentir acolhido por essa literatura e muitas das poesias que a gente usa, que eu uso no nosso quadro Uma Poesia por Dia, são do Sérgio Vaz. Então eu vi que vocês comentaram algumas e tenho certeza que vocês vão adorar essa leitura. Recebi também
esse livro falando sobre a Casa da Literatura Brasileira, com várias fotos em comemoração aos 50 anos da Editora Global, falando sobre as joias que são que são alguns escritores da Editora Global. É simplesmente maravilhoso, tá, gente? E é muito especial estar fazendo parte da Editora Global. Eles têm um acolhimento muito especial com os apoiadores, né, com os parceiros. Teve a feira do livro em Guarulhos, eu fiz uma visita lá no stand, consegui o autógrafo do Sérgio Vaz, tirei foto com o Sérgio Vaz e com a Elisandra também. A gente recebeu, né, alguns parceiros, participamos de uma leitura coletiva, onde o final da leitura coletiva era com bate-papo com a Elisandra. A gente recebeu o livro autografado por ela. E lá no stand, no dia que eu fui na Bienal de Guarulhos, os meninos foram tão carinhosos que eles me deram uma agenda da Editora Global de 2024 e eu achei assim que foi muito um acolhimento muito bom, muito receptivo, eles são amorosos, assim, incríveis, incríveis. E é muito especial como parceira estar fazendo parte dessa parceria, ainda mais com a editora completando 50 anos. O meu último pedido da Editora Global foi esse livro de poetas da América, de canto castelhano, onde a gente tem poetas de vários lugares da América Latina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Argentina, tem Honduras, Guatemala, Paraguai, Peru, Porto Rico, assim, tem de tudo, tudo, tudo. Eu gostei muito. Já gravei alguns vídeos de uma poesia por dia falando sobre essa leitura e é muito, muito especial. Lembrando que a gente tem o nosso cupom de desconto de 20% na Editora Global, é KLivros24, onde você tem 20% de desconto para usar no site da Editora Global. Temos mais poesia com Cecília Meirelles, Antologia Poética. Eu não preciso falar mais nada, né? Vocês conhecem o nosso quadro Uma Poesia por Dia, então eu não poderia deixar de escolher essa obra da Cecília Meirelles para trazer também para o nosso quadro e falar um pouco mais sobre a história e sobre algumas coisas que cercam a poesia da Cecília Meirelles. Temos, por fim, coleção das melhores crônicas. Se você me acompanha há um pouco mais de tempo, você deve saber que eu gosto muito de crônicas. Esse livro aqui, Crônicas, da Clarice Lispector, né? Clarice na Cabeceira, foi o livro, assim, que me devastou completamente. E me recomendaram ler Marina Colasanti. Eu falei, bom, vou começar pelas crônicas, porque eu acredito que eu consigo me aproximar um pouco mais de entender o escritor e enfim. Então eu decidi escolher esse para ser o primeiro contato aí com a escritora. E agora, não falando de poesia, nem de crônicas, mas desta obra que também foi uma minissérie global, acho que tem tudo a ver em global, que é Riacho Doce, do José Lins do Rego, onde a gente tem, é uma literatura nacional, onde a gente tem aí uma história muito envolvente que se passa entre os anos 30 e 40, com uma mulher que ela vem de outro país com o marido pro litoral nordestino e ela se envolve com um pescador. E, enfim, eu vou deixar a foto aqui da minissérie. Provavelmente você deve conhecer, já deve ter visto, ou algum dos seus familiares falado dessa série, dessa minissérie, onde o José Linhos do Rego viria a confirmar a sua destreza na concepção de personagens com perfis um tanto quanto complexos psicologicamente, enfrentando situações onde os nervos estão à flor da pele e os desafios impostos aí pela sociedade e profundas transformações.
É uma leitura que eu farei futuramente, até mesmo para poder fazer uma resenha aqui para vocês. Mas por ser uma literatura nacional, eu achei muito interessante por também não ter tido contato nenhum com o escritor até esse momento. Alguns adquiridos da Feira da Unesp e enviados da Conrad, nós temos também da Devir, quadrinhos, HQs, mangás, assim, muitos. Vou começar com esse, da Devir, que eu já estou terminando de ler, é House of Five Leaves. A gente tem aqui a história de um samurai barra Ronin que trabalha, ou pelo menos ele tenta, trabalhar como segurança. Só que ele tem uma postura que não passa uma certa credibilidade, sabe? E aí as pessoas acabam demitindo ele com uma certa frequência, sem conhecer as habilidades que ele tem. Mas por ele ser quietão, parecer ser muito de boa, não inspirar muita confiança, sabe? E aí ele conhece um cara misterioso que faz uns trabalhos, quem sabe os Yakuza, não sabemos ainda, mas que a vida dele começa a se transformar e ele meio que tem que decidir se ele vai continuar nessa ou não. É o primeiro volume, eu achei muito interessante, estou achando, tô bem no finalzinho e espero conseguir ler os próximos em breve. Temos aqui o favorito da vida do mozão, que é Mushishi. São 2 volumes, esse daqui já tá completo. Ambos foram adquiridos na feira da USP do ano passado e da feira da Unesp. Os Mushis são... São o que mesmo, mozão? Os Mushis? São insetos? Não, são seres. Mas Mushi é a tradução de inseto. Enfim, eu não vou falar muito porque eu só assisti e eu quero ler pra não falar nada de errado. Temos. Ainda não está completo. Eu acho que vai estar completo em 8 volumes. 8 ou 9 volumes. Temos aqui Náusea, do Vale do Vento, que é uma animação fantástica de 1940. A primeira edição com a reimpressão da JBC. Essa daqui é a reimpressão antiga, que é da Conrad, ela não foi concluída. E a terceira edição da editora, JBC. É uma história maravilhosa. E aqui a gente também tem a presença forte aí de uma garota que quer proteger o lugar onde ela mora, mesmo sabendo que alguns lugares já está completamente tomado por gases tóxicos e o desmatamento. Enfim, coisas que a gente sabe que com o decorrer do tempo, se nós não cuidarmos do nosso planeta, é algo que vai ser muito, né? A gente sabe. Muito palpável. Cais do Porto, uma ilustração belíssima, super sensível. A gente tem aqui o reencontro de amigas, a conversa entre irmãs, uma leitura muito leve, mas que traz assuntos muito sensíveis, como o cuidado com a família, o cuidado com irmãos, o cuidado psicológico, principalmente um acompanhamento psicológico, e as pessoas se verem como seres importantes, onde a sua vida é importante. Então, as escritoras e ilustradoras, elas trazem isso aqui de uma forma muito sensível e delicada. É uma leitura muito, 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 muito boa. Segundo volume de O Departamento da Verdade, O Mistério das Mentiras. Eu ainda não li. Eu estou lendo o primeiro volume que a Devir me disponibilizou. Mas está sendo muito interessante. Temos aqui conflitos, brigas de interesse, né? A própria capa já diz muito sobre políticas, polícias, enfim, muito, muito interessante. Nós temos vídeo falando sobre essa HQ e finalmente eu tenho ela em mãos, que é Murder Falcon. Essa HQ é simplesmente uma das melhores, se não a melhor, publicada até agora, né? De 2023 para 24. Emocionante. Aqui a gente tem um cara que aparentemente perdeu tudo e ele
é abençoado pelo Heavy. A guitarra dele dá poderes pro Falcão Matador. E toda vez que ele toca a guitarra dele, ela dá poderes pro Falcão Matador. Assim eles conseguem destruir monstros e salvar o planeta. Enfim, uma série de coisas vai acontecendo, pessoas vão aparecendo. E é uma história que te envolve muito, tá? Não se deixe enganar, tipo, não curto heavy metal. Não é o meu gênero musical, mas essa HQ aqui, meus amigos, ó, tutti, tutti, tutti. Um enviado recebido da editora Conrad, A Cegueira Eminente de Billy Scott. Vai ter um novo lançamento da Zoe também. Inclusive, ela estará no Brasil nos próximos dias. Eu vou deixar uma foto aqui do próximo lançamento, que eu não lembro o nome. E também uma foto desse encontro que vai ter em BH. Se você tiver interesse também, é pré-venda. Eu vou deixar o link aqui no box da descrição. Lembrando que nós temos nosso cupom de 20% de desconto no e-commerce do Livro em Casa, que tem o selo da Conrad. Então, usando aí, ó, Carol Entre Livros, você ganha 20% de desconto nas compras. Sei que é emocionantíssima essa HQ, até porque fala um pouco, né, traz um pouco da própria experiência da ilustradora e escritora, que é a Zoe. E isso traz, né, faz com que a leitura fique ainda mais sensível. Então, é uma artista maravilhosa. Indivisível. Esse livro foi uma conclusão de TCC da Marília Mars. Eu não fiz a resenha ainda desse livro, dessa HQ, mas é uma HQ muito importante. Se você é de São Paulo, ou se você conhece aqui o nosso estado de São Paulo, a Marília, ela traz a história por trás do bairro da Liberdade, o que ele era antes de ser conhecido como aí a imigração japonesa. E é muito forte, assim, muito potente em vários níveis. E pelo que a gente sabe, historicamente, o bairro da Liberdade, antes dele ser tomado pela imigração japonesa, ele era um quilombo, né? Ele era onde pessoas negras escravizadas estavam. Enfim, leia. Eu vou deixar também um vídeo aqui do Ian Neves falando sobre essa história do bairro da Liberdade, que é muito interessante. Beach Planet, um lançamento também da editora Conrad. Aqui nós temos um planeta, literalmente, das vagabundas, onde se você é magra demais, gorda demais, tímida demais, barulhenta demais, religiosa demais, qualquer coisa que você é julgada por ser mulher ou como você faz como mulher, você é mandada para o Beach Planet. E assim, tem uma sátira muito forte falando sobre o patriarcado nesse livro. Situações que deixam a gente completamente revoltadas, né? Porque são algumas coisas em que a gente já vivenciou, já experienciou, já viu acontecer, ou já passou por aquilo, né? E tem muito forte aqui nessa HQ. É muito interessante. Traz uma revolta em muitos momentos, mas faz a gente refletir muito sobre as coisas que estão acontecendo no nosso mundo atual, que eventualmente podem acarretar a algo bem parecido com o que a gente tem aqui. Essa HQ para todos da Conrad tem luto, é um lugar que não se vê. Aqui a gente tem uma leitura muito sensível falando sobre o luto mesmo. E o novo sempre vem com a Carol Ito, falando sobre um pouco da história do Belchior. E também a gente tem a filha dele, que regravou alguns sucessos recentemente. Ato 5. Aqui a gente tem essa... Não é bem dualidade, mas a gente tem essa imagem que fala muito sobre a ditadura militar de 64. E a gente sabe que tem, né, os atos que aconteceram constitucionais. Então, traz muito nessa HQ para todos
um pouco sobre a ditadura militar e também sobre o que os artistas passaram naquela época. Artistas de teatro, músicos, artistas, enfim. E é uma leitura muito interessante realmente nesse quadro, né? HQ para Todos é muito interessante, é muito explicativo. Mose Guardian, Os Pequenos Guardiões, O Cuidador de Coruja e Outras Histórias. Esse livro, né, esse quadrinho, essa HQ, foi um momento de nostalgia muito grande, porque eu lembro de livros muito parecidos, livrinhos que eles tinham as páginas bem grossas, onde tinham histórias parecidas. E trouxe um quentinho pro coração. Apesar de algumas histórias não serem felizes, elas trazem uma certa nostalgia. Eu gostei bastante dessa leitura. Bom, esse daqui, A Noite da Princesa Eurico, Manhã da Cinderela e Outros Contos Reimaginados. Outros contos reimaginados. A gente tem muitas histórias dos irmãos Grimm e outras histórias do folclore japonês, enfim. É um dos primeiros mangás também feitos pela Conrad. E caso você não saiba, aquela folha que a gente tem no final falando, ei, esse é o lado errado, foi a Conrad que começou com essa dica, né? Esse anúncio aí, essa precaução. E um dos contos mais interessantes desse mangá é dos corvos. Eu achei simplesmente maravilhoso. Futuramente eu venho falar sobre essa leitura com vocês aqui. Esses daqui eu não li ainda, eles serão as próximas leituras dos próximos dias. Temos o Papa Terrível, a história de Júlio. É um livro mais 18, porque tem algumas cenas aí, né? É uma edição integral. Bom, Vaticano, agosto de 1503. A morte repentina do Santo Padre Alexandre VI desencadeia uma corrida pelo trono papal. A disputa pelo poder da Santa Fé é muito mais do que uma questão religiosa e envolve o próprio controle da Europa. E as maiores nações do continente enviam seus pretendentes. Nesse cenário, o cardeal Della Rovere é um mero azarão, mas quem poderia enfrentar um homem santo capaz de vender a sua alma ao diabo? Vamos ter vídeo sobre ele, vamos. Temos aqui a biografia em quadrinhos do lendário Stan Lee. Prazer, Stan. Autoexplicativo, né, meus amores? Confesso que eu não sei muito sobre o Stan Lee, né? Só sobre as obras que ele criou. Mas vai ser muito interessante essa leitura e eu vou trazer também um vídeo falando sobre ele para vocês. Esse daqui, muito falado, muito aguardado, que é O Céu para Conquistar, da Yudori. E, gente, que obra mais linda, sério. Lindíssima, 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 lindíssima. Pra quem não sabe, é francês. E ela é uma autora coreana engajada que, apesar de já ter feito webtoons, lança aqui sua primeira graphic novel publicada originalmente na França. Então, O Céu para Conquistar é uma HQ poderosa e comovente. Amélie é uma jovem católica casada com Hans, um comerciante da sociedade holandesa de meados do século XVI. A vida de humildade que eles levam não combina com o caráter rebelde e caprichoso dela. Mas isso muda quando Hans traz, ao voltar de uma viagem de negócios, uma jovem escrava de um país distante. Aos poucos, as duas mulheres formarão uma relação estreita que poderá libertar ambas. Não preciso dizer nada, né? Que vai ter um vídeo só pra ele. Sozinho. Exclusivo. Por último, mas não menos importante, dos recebidos das nossas HQs, nós temos o último lançamento da Conrad, que foi O Sexto Poder, do Cidadão em Comum. Teremos vídeos também com algumas perguntas que eu fiz para o Pedro, que é o escritor do Cidadão em Comum, Cidadão em Comum Surreal,
e O Sexto Poder. E assim, eu não vejo a hora de vir falar pra vocês sobre esse quadrinho. De recebidos adquiridos que temos por enquanto são esses. Eu comprei Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu li em uns 2 dias. Eu gostei, mas tem muitas questões que a gente precisa conversar em vídeo futuramente. É um livro muito sensível de se discutir. Tem uma escrita muito envolvente, isso é inegável. Mas algumas coisas dão um certo incômodo em determinadas partes. Então a gente precisa de um vídeo só para falar dele. Como eu estava lendo ele em live e eu falei bastante sobre ele, eu participei de um amigo secreto e eu ganhei do Gustavo. Véspera, tava na minha wishlist e eu fiquei muito feliz porque eu tinha ganhado A Natureza da Mordida. Então nós temos aí essa tríade completa. Quem sabe, né? Não vem aqui com um vídeo falar sobre esses 3 livros juntos, ao invés de falar separadamente. Comprei também na livraria da Travessa, Copo Vazio. Foi no dia. Comprei esse no dia que a gente foi num bate-papo com o Jefferson Tenório, em apoio aos livros. Não sei se vocês lembram, mas ele sofreu alguns ataques por conta por conta de ter o seu livro em algumas escolas de regiões aqui do Brasil. E nós defendemos livros, nós apoiamos livros nas escolas. E aí teve esse bate-papo super legal na Livraria da Travessa. E eu aproveitei e comprei Copo Vazio, que eu queria ler há muito tempo. Li em pouquíssimo tempo, acho que um dia. E tem muitas questões pra gente falar aqui desse livro, principalmente sobre ghosting. Lembra do livro sobre violência? Então, a gente vai falar dele aqui também. Surpreendente foi um livro que eu li há uns 7 anos, 8 anos atrás, algo assim, 2015, mais ou menos isso. Foi uma leitura que me deixou apaixonada, que me trouxe de volta a ler livros, assim, incontrolavelmente. É uma literatura nacional do Maurício Gomide. Aqui a gente tem um jovem que tem uma doença degenerativa nos olhos, então ele vai perdendo a sua visão com o tempo. Misteriosamente, essa doença, ela se estabiliza, então ela para de avançar. E ele tem um grande sonho de se formar como cineasta e fazer o filme da vida dele, né? Um filme que dê destaque. Só que coisas acontecem e ele está prestes a perder completamente a visão. Temos uma trip aí com amigos na busca de fazer esse filme e é um livro muito, muito interessante, cativante. Enfim, tem uma energia muito boa esse livro. Indico fortíssimo e Intrínseca, vamos fazer mais cópias desse livro porque tá difícil de encontrar, meu amor. Ontem eu recebi o nosso livro da leitura coletiva do livro Viajante da Aninha. Vou deixar o perfil dela aqui. A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Cada uma que está lendo tem a sua corzinha aqui dos marcadores. E junto, a pessoa anterior que leu foi a Ingrid, diva. Ela me mandou esse livro de Cânticos de uma Filha da Terra, que eu adorei. E também teve a ação que o Digão está fazendo aqui em São Paulo de doações pra galera, né, no Rio Grande do Sul. Então, todo tipo de doação, água, mantimentos, né, coisas de higiene pessoal, roupas de frio, cobertor, edredom, enfim. Ele está arrecadando até domingo, dia 12/5, que é o dia que esse vídeo vai ser postado, lá na Livraria da Vila, que fica na Fradique Coutinho, número 915. A Mabea, junto com o Paulo Hatz e outros influenciadores, foram lá hoje. Eu tô gravando esse vídeo já um pouco mais tarde. E também vai acontecer no Rio de Janeiro nos próximos dias. Eu vou deixar o print aqui pra vocês, caso você tenha interesse. E também o link
da página do Digão no Instagram para vocês se informarem melhor sobre o que está acontecendo. Além disso, existem algumas livrarias que tinham como polo, base, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Porto Alegre, e elas perderam tudo ou grande parte do seu estoque. Então eu vou deixar também o link aqui embaixo para vocês, caso vocês tenham interesse em ajudar. Antes de pensar em comprar livros, em algum dos códigos que eu mandei aqui para vocês, algum dos cupons, ou até mesmo usar o link da Amazon, que me ajuda como parceira, como influenciadora, pense em ajudar essas livrarias que são independentes a reconstruir esse sonho que é viver de livros, vender livros, falar sobre livros, mas que, né, a gente põe um pouco a mãozinha na consciência para pensar que eles estão passando por uma situação onde eles realmente precisam da nossa ajuda. E vou deixar outras formas de vocês ajudarem outras instituições. Temos a CUFA, temos o GRAAD, temos o MTST, que está sendo responsável pela alimentação da galera. Então, eu vou deixar tudo aqui no box da descrição para vocês poderem contribuir de alguma forma, caso você não possa doar ou estar presente fisicamente com algum tipo de ajuda, mas poder ajudar financeiramente. E ontem, quando eu fui fazer a doação lá na Livraria da Vila, eu peguei, né, como livro O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que foi uma indicação das professoras num curso que eu fiz sobre mediação de clubes de leitura. Muito bom, por sinal. E Garotas de Sorte, da Charlotte Nicole Davis. Esses foram os adquiridos. E esse foi o nosso book haul, um pouco longo. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar tudo descritivo aqui para vocês no box da descrição. Até o próximo vídeo. Comenta aqui qual livro você gostaria de ver no próximo vídeo como resenha. Um beijo, um cheiro e... Oi, galera.